Você já teve alguma ideia, alguma perspectiva de projeto, enfim, alguma coisa que você pensou e falou, cara, acho que isso daqui pode dar certo. E no fim das contas não deu, né? Ou pior, aconteceu comigo. Tive uma ideia e não coloquei para frente e depois eu vi uma outra pessoa pegando essa ideia e colocando ela em prática. Se isso já aconteceu ou acontece com você, eu vou tentar explicar um pouquinho de como isso funciona e como que a gente tenta resolver. Beleza? Então fica aqui no vídeo para a gente falar um pouquinho sobre criatividade, né? Eu tive um tempo atrás uma ideia de um projeto que na minha cabeça ele era interessante e eu cometi o primeiro erro. Então já pego o papelzinho aí para anotar, ou anota no bloco de notas, enfim. Tive uma ideia, qual foi o primeiro erro que eu cometi? Contei para algumas pessoas, não muitas, mas contei para algumas pessoas. Por que que eu contei? Antes de fazer qualquer coisa, antes de esboçar. A ideia bateu aqui e eu simplesmente falei. Por que que eu fiz isso? Primeiro, para buscar a validação dessas pessoas, para de repente ter ali um conforto de tipo, eu tô na direção certa, a ideia é boa e ela tá no caminho certo. Então eu cometi esse primeiro deslize de falar com as pessoas. Então, primeiro ponto, eu não tô aqui dando um passo a passo nem nada, mas é só fazendo uma constatação. Não fala para todo mundo quando você tiver uma ideia. Tem a sua ideia, guarda para você, anota. Quando ela começar a se desenvolver com você e você achar que tem que contar para alguém, conta para a pessoa mais próxima ou então conta para uma inteligência artificial ou melhor, manda um áudio para você mesmo no WhatsApp. Eu sei que você tem um grupo, você com você mesmo, todo mundo tem, quem não tem, né? Então manda um áudio para você mesmo no WhatsApp e fala, oi, tudo bom? Deixa eu te contar uma ideia que eu tive, que você também teve, enfim e tal. E aí você vai e fala, você conta, você fala, você tira isso de dentro de você, você expõe isso, mas de uma forma segura, porque você não está expondo para outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você, após, né, eu estou pegando o meu exemplo, né, depois que eu contei para as pessoas, era como se eu tivesse tirado aquilo de dentro de mim e o passo seguinte era, bom, agora alguém vai ter que agir. Eu já dei a ideia, agora alguém tem que fazer alguma coisa. E tá errado, porque se a ideia é minha, quem tem que fazer, quem tem que agir primeiro sou eu. Seja estudando a viabilidade, seja estruturando a ideia, seja o que for, tem que partir de mim, não de terceiros. Eu tive a ideia, eu tenho que executar, beleza? Depois eu posso ter a ajuda de outras pessoas, não tem problema, mas inicialmente eu preciso executar, eu preciso dar o primeiro passo, tá? E aí eu não dei o primeiro passo, eu fiquei aguardando outras pessoas tomarem uma iniciativa que era minha e de alguma forma uma outra pessoa que eu nunca nem vi na vida acabou tendo essa ideia e colocou para frente, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso aconteceu já tem muitos anos, deve ter uns 6, 7 anos que isso aconteceu mais ou menos, pouco mais talvez. E eu fiquei pensando nisso. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estudo, né, quando eu vou preparar minhas aulas ou palestras, enfim, eu gosto de estudar, às vezes, o assunto, o início do assunto, eu vou no significado da palavra. Ou então no que ela pode gerar e a partir dali eu vou desenvolvendo. E quando eu olho para a criatividade, né, quando eu olhei para a criatividade desse jeito que eu vou passar agora para vocês, clareou muito minha mente, abriu muito no sentido de, caramba, quando eu tiver a ideia, eu não conto para ninguém, eu guardo para mim, e o primeiro passo sou eu que dou. Eu sou responsável por executar a ideia que eu tive, né? Então, se você pega a palavra criatividade, você separa, cria, o criar, você pode até estar estático, como eu estou aqui agora, sentado numa cadeira. Eu posso ter uma ideia aqui agora, posso criar algo, né? Isso aí é a primeira parte. Só que a sequência da palavra tem atividade. Então você cria parado, mas depois tem a atividade, que é o que? Você dá o primeiro passo e começar a agir e começar a se movimentar no sentido de trazer à tona aquela ideia que você teve. E não esperar que terceiros, que outras pessoas venham, pô, legal, gostei da tua ideia, deixa que eu faço. Isso não existe. Então, se a gente repara a criatividade,
Você cria parado, né? Refletindo, pensando, enfim, seja lá como for, e depois você coloca em atividade aquilo que você quer criar. Você coloca em movimento. Ideias precisam de movimento. Eu já falei sobre isso, tem um livro maravilhoso que inclusive eu recomendo que vocês leiam, chamado A Guerra da Arte. Não confundam com a arte da guerra. É A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Esse livro é fantástico. E um dos pontos mais interessantes que ele abordou ali, que me chamaram muita atenção e eu já falei sobre isso, a criatividade precisa de espaço. Então, você cria aquele momento seu. Você vai dar esse espaço para essa ideia fluir, surgir, desenvolver, e depois você age. E agindo, você coloca a tua energia e teu foco na ideia. Seja um projeto para você pessoal, seja um projeto de algum cliente, seja lá o que for. Você tem que ter esse equilíbriozinho que o próprio nome, a própria palavra já sugere. Criar, parado, centrado, focado. Atividade, movimento seu, não de terceiros. Beleza? De terceiros vem depois, você pode depois compartilhar, enfim. Participei já de alguns projetos que as pessoas chegaram até mim, já com tudo estruturado, e olha, é isso aqui, ou seja, a criatividade de fato já estava acontecendo. A pessoa teve a ideia, ela deu o primeiro passo, ela agiu, ela estruturou, quando estava tudo coerente e caminhando, agora você vem para ajudar, agora a coisa vai fluir, né? Então, pensem nisso da próxima vez que vocês tiverem alguma ideia, que vocês precisarem ter alguma ideia. E isso vai muito além de trabalhar com a economia criativa, tá? Às vezes você não é da economia criativa, você é de outra área, enfim, isso funciona também. Aquilo que você teve uma sacada, caramba, e se eu vendesse tal coisa? Guarda para você, não comenta com ninguém. Vê a possibilidade, a viabilidade de desenvolver aquilo, fez aquilo, aí sim você vai agindo, dando atividade, movimento. Senão, a ideia não sai do papel. E aí depois você vai ver uma outra pessoa fazendo aquilo que você deveria fazer. Beleza? Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, enfim, ativa o sininho e segue a linha.